E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, eu faço parte do grupo Nightwind do CETISM ali na FSM e eu vou estar sendo responsável por criar vídeos para vocês, ok? Nós vamos estar utilizando o Tinkercad e ali eu vou estar ensinando vocês a como criar um circuito, simular eles e botar até em prática talvez, tá bom? O Tinkercad é basicamente um site onde tu pode criar projetos em 3D ou nós podemos criar circuitos eletrônicos e programá-los, ok? Como a gente não vai utilizar a parte dos projetos em 3D, a gente vai clicar aqui em circuitos, ok? Nessa parte aqui onde eu estou agora, ali vão ficar salvos os circuitos que vocês vão estar montando, tá bom? Como vocês vão criar um novo projeto? Vocês vão vir aqui nesse verdinho aqui, criar um novo circuito. Quando está clicando ali, ele vai diretamente lá onde é que vocês vão estar montando o circuito de vocês, tá bom? Aqui no meio, onde está meu mouse, vai ser onde os componentes vão ficar. Aqui no canto direito nós temos os componentes, os básicos e até os mais complexos, tá bom? A gente vai estar utilizando inicialmente os básicos e o Arduino, que é um microcontrolador que a gente vai estar aprendendo a programar, tá bom? Como algumas pessoas não conhecem que cada componente funciona, o que ele é responsável, a gente clica aqui no lado dos componentes, que daí eles vão dar a descrição de cada componente, né, para o que acontece quando eles estão conectados à rede elétrica, o que eles vão fazer quando eles estiverem acionados, tá bom? Aí tem toda a explicação aqui do ladinho, ó, tá bom? Vamos aqui novamente na parte dos componentes aqui. Para vocês estarem utilizando os componentes, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar neles e vão trazer para cá. Vocês podem arrastar ou simplesmente só clicar uma vez e já trazer eles para cá, tá bom? Feito isso, é uma coisa bem básica, bem fácil de aprender, tá bom? Vocês podem estar utilizando as protoboards. Aqui a protoboard é uma placa de ensaio, né, que a gente usa na prática para montar pequenos circuitos ali, para ligar um LED, alguma coisa, tá bom? Então a gente vai colocar aqui em cada pino. Nós vamos colocar aqui. E aí a gente vai montar numa fonte, numa bateria, qualquer coisa ali. E vamos fazer esse LED ligar ali, tá bom? Mas isso em alguns vídeos a gente vai estar montando eles, tá bom? É só para mostrar para vocês como é bem prático de estar montando eles. Se caso a gente quer utilizar o Arduino, o que a gente faz? Se a gente clicar em código aqui, a gente vai ter como criar a nossa programação, como é que o Arduino vai funcionar. Como a gente não colocou aqui no nosso rascunho o Arduino, a gente não consegue programar eles, então nós vamos ter que arrastar um Arduino para cá, tá bom? Arrastando o Arduino aqui para o rascunho, a gente monta um circuitinho ali, um LED, alguma coisa que nem eu montei aqui na placa de ensaio, e eu vou clicar ali em código. E quando eu clicar em código, vai aparecer várias variáveis ali que a gente vai poder programar. Variável de saída, que daí vai emitir um sinal lá, fazendo com que o LED desligue. Uns valores de entrada, que daí é para leitura. Uns valores de comparação, de controle, né? E assim vai. É bastante extenso e eu vou estar explicando em alguns vídeos para vocês, passo por passo, que cada coisa funciona, tá bom? Basicamente é isso, é um site bem fácil. Vocês podem também estar vindo aqui, ó, caso vocês queiram excluir um componente, é só clicar em cima dele. Vocês podem apertar delete ou vocês podem clicar em cima do componente e vir aqui nessa lixeira. Vocês vão estar excluindo aqui ele, tá bom? No código funciona assim, ó. Aqui eu já tenho uma programação básica montada que faz com que um LED ali do Arduino ligue, tá bom? Se caso eu não quero eu quero excluir esse código, eu posso pegar essa parte de baixo e arrastar para o lixinho aqui do lado. Ele vai excluir. Se caso eu quero excluir tudo, eu pego tudo aqui e arrasto para o lixo que ele vai excluir. E aí você pode iniciar novamente todo o processo de programação de novo, tá bom? Se eu voltar aqui no início do Tinkercad, eu posso também ver exemplos de pessoas que criam circuitos e deixam ali exposto para o pessoal dar uma olhada, tá bom? E até simular se quiserem. Vocês vêm aqui em galeria, vocês vêm em circuitos e vocês podem vir aqui num projeto, clicar em cima, ou vocês podem copiar e usar, que ele vai encaminhar vocês diretamente lá onde é que a gente estava recém, tá bom?
E assim vocês conseguem fazer várias coisas, até projetos 3D ali, mas essa não é uma parte que eu entendo muito bem, tá bom? Para isso para esse vídeo é só isso, tá bom? Até os próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Até mais. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e hoje eu vou estar fazendo uma pequena introdução ao Tinkercad. A gente vai montar um circuito usando o Arduino, um LED e um resistor. E vamos fazer com que o Arduino mande sinais, fazendo com que o LED ligue e desligue, ok? Vou estar pegando aqui o Arduino, colocar aqui no meio. Nós vamos estar pegando um resistor, vamos conectar ele na porta 12, ok? Vamos colocar aqui, ó, 220 ohms. A gente pode definir aqui. Vou dar um clique fora que vai sair essa abinha. Vamos puxar o nosso LED para o lado aqui. Vamos conectar a perna negativa no GND, no nosso ground do Arduino. E o positivo nós vamos estar conectando ao resistor e o resistor ao pino 12. Por que conectar ao pino 12? O que são esses pinos? O que eles fazem? As conexões, né? Eles são responsáveis por mandar e receber sinais, ok? Nesse caso a gente vai estar mandando um sinal para o LED. E o sinal ele vai estar retribuindo com um sinal alto, sinal baixo. No caso, ele vai estar ligando e desligando, ok? Aí, por que a gente não define outro pino? A gente pode definir outros pinos, ok? Tanto 11, 10, 9, 8. Porém, o que vai mudar é na programação do Arduino, ok? Onde a gente vai definir o pino. O que são os blocos de programação? Os blocos de programação vão ser responsáveis por mandar o sinal ao LED, ok? Ele vai ficar... É ele que vai dizer, vai mandar o que o LED tem que fazer, ok? Vamos estar puxando aqui um código rapidinho. A gente já vê que ele já vem com um código pronto, tá? A gente pega e joga ele fora. Nós vamos definir o nosso pino 12. Então, se a gente deixar assim, sem programar, sem nenhum bloco de programação, o nosso circuito ele não vai funcionar. O nosso Arduino não vai funcionar, porque ele não está programado, ok? Nós vamos definir aqui o nosso pino como pino 12. Inicialmente, nós vamos definir ele como alto, ok? Vamos deixar ele assim. Vamos vir aqui na variável controlar, aguardar e vamos puxar aqui para o lado. Nós podemos deixar ali 1 segundo, mas a gente pode deixar quantos segundos a gente quiser, ok? A gente pode mudar segundos para milissegundos, ok? Vamos voltar aqui na variável de saída e vamos definir o pino novamente, ok? Pino 12, que a gente só está utilizando ele. E nós vamos definir dessa vez como um sinal baixo, ok? Voltamos aqui na variável controlar. E deixamos 1 segundo novamente, ok? Como vai funcionar? Quando eu iniciar a simulação, o nosso pino ele vai mandar um sinal alto para o nosso LED. E vai fazer com que ele ligue, ok? Essa é a primeira parte, ele vai definir. E aí ele vai aguardar 1 segundo. Depois ele vai para o próximo bloco de programação, que daí no caso ele vai mandar um sinal baixo para o LED, fazendo com que ele desligue. Ele vai aguardar mais 1 segundo e vai repetir todo o processo, ok? Até que a gente mande ele parar de mandar sinal. No caso a gente desliga o Arduino, ok? Eu vou estar iniciando a simulação aqui, ó, para vocês darem uma olhada, ó. Liga, desliga, liga novamente. Ele está nesse looping aqui, ó. Liga, aguarda, desliga, aguarda, liga de novo. E vai ficar assim até a gente mandar, tá bom? O que são entrada e saída para nós? A entrada... os componentes, os nossos, eles conseguem obter os sinais, ok? Eles vão obter os sinais que são fornecidos pela gente, pelas pessoas, ok? E a saída, ele vai fazer com que os componentes fornecem o sinal. No caso, aqui ele vai estar fornecendo o liga, ele vai estar ligado, ok? Que é fornecido por nós, tá bom? Ele vai
fazer com que o pino 12 ele vai estar fornecendo, fazendo com que o LED que a gente conectou nele vai estar fornecendo um sinal para a gente, vai estar ligando, ok? Basicamente é isso por enquanto, ok? Eu vou estar parando a simulação aqui. E logo mais a gente volta com outros vídeos e explicações diferentes, ok? Forte abraço, pessoal. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e hoje a gente está aqui no Tinkercad novamente para trazer um circuito um pouco diferente dessa vez. A gente vai estar ligando um LED a partir de um botão. Para esse circuito funcionar, a gente vai ter que usar blocos de programação, onde vão ser colocados dentro do Arduino, ok? Esse circuito é um exemplo de entrada e saída, onde o nosso botão vai ser um sinal de entrada, um sinal de leitura, né? E o nosso LED vai ser o sinal de saída, ok? Vou estar montando aqui rapidamente o nosso circuito. Vou estar colocando um botãozinho aqui, um resistor de 10K no nosso botão. Vou estar conectando no negativo. Outra parte a gente vai estar conectando no nosso pino 7 do Arduino, que a gente vai estar utilizando. Vamos colocar o LED e um resistor nele aqui. Conectar no negativo, e a outra perna a gente vai estar conectando no pino 8 do Arduino que a gente vai estar utilizando, ok? Não esquecemos de botar uma perna do botão no positivo. Bom, circuito montado, a gente vai para a parte dos blocos de programação, que sem isso o nosso circuito ele não vai funcionar mesmo com a simulação rodando, ok? Vamos primeiramente colocar a variável controlar aqui. Dentro dessa variável controlar a gente vai usar uma outra variável que é de comparação, onde a gente vai mudar o sinal dela para igual. Uma variável de leitura, que no caso é a entrada, né? Nosso pino 7 a gente vai definir ele como um sinal de entrada, então a gente vai estar definindo o pino 7 como ler pino digital 7. Na outra parte aqui da variável comparadora, né? A gente vai estar colocando um sinal alto. Bom, o que a gente faz agora? Esse vai ser o início do programa, onde ele vai fazer a leitura do pino 7 e ele vai ver se ele está ligado ou desligado, ok? Se ele está recebendo um sinal ou não, tá bom? Se caso o nosso pino 7 estiver recebendo um sinal alto, a gente vai ter que definir o nosso pino 8, lá no caso que é o LED ligado, como um sinal alto. Vamos definir aqui pino 8, sinal alto, ok. Se caso ele estiver desligado, a gente vai definir o pino 8 como um sinal baixo, tá ok? Bom, agora eu vou dar uma explicadinha básica de como é que vai funcionar esse circuito aqui, tá bom? Nosso botão ali não estacionado no momento. O que ele vai fazer? Vai deixar o LED desligado. Nosso bloco ali está todo montadinho, certinho, como vai funcionar, ok? Primeiramente, início do looping ali. Aí ele vai estar lendo o pino 7 e ele vai estar vendo se ele vai estar recebendo um sinal alto ou não. Como ele não está acionado, ele vai estar um sinal baixo. Então aqui ele vai estar lendo um sinal baixo. E assim ele vai estar definindo o pino baixo. Como não vai ser utilizada essa parte, ele pula diretamente para a parte de baixo aqui, definindo o pino 8 como um sinal baixo. Quando eu acionar o botão aqui, ele vai fazer a leitura do pino 7, ele vai ver se está recebendo um sinal alto. Como ele está acionado, ele vai estar recebendo um sinal alto, então ele vai estar passando para o pino 8 um sinal alto. Então ele vai ler, vai ver que está alto e vai mandar um sinal alto para o pino 8, que é o nosso pino de saída. Se caso o nosso botão mantiver acionado, ele vai repetir esse looping. Ele vai pular essa parte aqui do pino 8 como baixo e vai reiniciar o código. Ele vai ler o pino 7, vai ver se está recebendo um sinal alto e aí ele vai estar se recebendo, no caso, né, que a gente está mantendo o botão pressionado. Ele vai manter o nosso pino 8 ligado novamente, né? Então o LED vai estar ligado. Soltei o botão, vai voltar de novo no início, vai ler o pino 7, vai ver que está um sinal baixo, né? E aí ele vai definir o nosso pino como um sinal baixo, né? Ele vai estar deixando o LED desligado. Vamos simular aqui e vamos ver se nosso circuito funciona, ok? Iniciando simulação. Vemos aqui que ele vai estar fazendo a leitura do bloco, né?
E aí ele está mandando um sinal baixo. Então o que ele está fazendo? Tá lendo o pino, tá vendo que tá um sinal baixo aqui no caso, né? E aí ele tá indo direto para essa parte aqui e tá definindo o nosso pino, o nosso LED como um sinal baixo, né? Ele vai estar definindo o pino na verdade, né? E vai estar mandando um sinal pro LED como baixo. Vou acionar o botão, vemos que o nosso botão vai ligar. Então ele vai estar lendo esse código aqui, ó, ele vai estar ler pino digital, sinal alto, vai estar definindo o pino como sinal alto. Como eu estou mantendo o dedo pressionado no botão, né? Então o que vai acontecer? Ele vai pular essa parte do sinal baixo, vai voltar, vai fazer a leitura de novo, sinal alto, vai manter o LED ligado, né? Vai estar mandando o sinal alto lá no pino 8. Vou soltar agora um botão. Soltei o botão, leu o pino digital 7, sinal baixo. Vai estar pulando esse sinal alto aqui e vai estar indo direto para definir pino 8 como um sinal baixo. Então ele está fazendo isso daqui, ó, indo aqui direto daqui para cá, para a última parte. Acionei o botão, ele está vindo direto daqui para cá e aí está reiniciando o código, ok? Esse foi o videozinho de hoje, foi uma coisa básica, mas muito legal, né? Montando na prática é bem mais divertido, mas por enquanto vai ser só isso, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e hoje a gente está aqui novamente no Tinkercad e dessa vez a gente vai montar um circuito diferente. Junto com esse circuito a gente vai montar um bloco de programação diferente, a gente vai estar criando uma variável nova, tá ok? A gente vai estar utilizando um potenciômetro e um LED. Esse potenciômetro ele vai ser responsável por controlar a intensidade do LED, a iluminação que ele vai emitir para nós, ok? Vamos montar aqui o nosso circuito. Vou botar um resistor de 200 ohms, um LED, um potenciômetro e vamos fazer as conexões dele agora, ok? O nosso resistor vai conectado ao negativo do nosso circuito. A perninha positiva do nosso LED vai conectada ao nosso pino 11. Que é um pino PWM, é um pino específico para esse tipo de situação, né? Que ele recebe sinais sinais de pinos analógicos, no caso, são usados especificamente para controlar a intensidade de LED, de luz, no caso, a velocidade de rotação de um servomotor, entre outros vários exemplos que a gente pode ir criando conforme os vídeos vão vindo, ok? Vou estar identificando aqui com uma cor amarela. Ok, vamos para a parte do potenciômetro agora. A perninha esquerda do nosso potenciômetro vai conectada no negativo da nossa placa. A perna direita vai conectada ao nosso positivo da placa, que é vermelho. E a perninha do meio vai ser conectada ao nosso pino analógico A0, ok? Vamos puxar aqui para baixo. Vamos conectar o nosso pino A0. O que vai acontecer agora? O nosso circuito está montado, ok? Conforme eu vou mudar o valor do nosso resistor aqui, nosso potenciômetro, vamos até colocar o valor dele que vai ser 10k ohms, ele vai mudar a intensidade do nosso LED. No caso, nessa posição ele está desligado. Numa posição como se ele estivesse na metade, ele estaria meio ligado, meio desligado. E se ele estivesse no final aqui, no máximo, o nosso LED estaria totalmente ligado, ok? Vamos montar o bloco de programação agora para poder entender o funcionamento que ele vai fazer, ok? O funcionamento dele. Vamos aqui em códigos e nós vamos diretamente aqui em variáveis. Como nós não temos nenhuma variável, nós vamos criar uma variável nova, que é o objetivo desse vídeo hoje, é aprender a criar uma variável nova. A gente vai nomear ela como potenciômetro e nós vamos clicar em OK. Então vai ser criado 3 blocos de programação ali, ok? Nós vamos estar utilizando o definir potenciômetro e aqui junto com esse definir potenciômetro a gente vai estar colocando o valor de entrada, que vai ser a leitura do pino analógico A0, que a gente definiu para o potenciômetro, ok? Junto dele nós vamos definir o pino 11, que é o PWM, e aí a gente vai colocar
uma variável de matemática que vai ser responsável por mapear o valor do potenciômetro e mandar o sinal lá para o LED, ok? Nós vamos colocar aqui, vamos definir aqui como potenciômetro, mapear o potenciômetro, e vamos colocar um valor de 0 a 255. 0 é o mínimo, 255 é o máximo, ok? E vamos colocar uma variável no controle lá de aguardar 0,1 milissegundos. Perfeito, o nosso circuito está montado, o nosso bloco de programação também está montado. O que vai acontecer? Nós definimos o nosso pino analógico a 0 para o potenciômetro, e conforme eu mude o valor do potenciômetro, ele vai mandar esse sinal lá para o pino 11. Como é que o pino 11 vai receber esse sinal? Nós colocamos uma variável de mapeamento aqui, né? Então, conforme o valor do potenciômetro, ele vai ver a escala que ele vai estar, né, o valor, né, na faixa de valores ali que ele vai estar, e vai mandar o sinal correspondente ao potenciômetro para o LED, fazendo com que a intensidade dele aumente e diminua, ok? Bom, nós vamos iniciar aqui a simulação aqui para poder entender melhor o funcionamento do nosso circuito, ok? E da nossa programação. O nosso LED, o potenciômetro aqui está no valor mínimo dele, então o nosso LED está desligado, ok? Então, conforme eu mude o potenciômetro, ele vai começar a acender o LED ali, ó. Eu vou aumentando o valor do potenciômetro, então ele vai aumentando o valor ali de escala ali, a faixa de valores ali que ele tem, e vai mandando para o LED ali, fazendo com que a intensidade dele aumente. Como nós estamos aqui na metade do potenciômetro, o LED está mais ou menos ligado ali. Ele está menos ligado, nem mais ligado, né? Então está num valor médio ali. Então digamos que ele estaria num valor de 150, 120, 130, nesse valor por ali, ok? E aí a gente vai colocar ele no máximo agora, ó. O potenciômetro está no máximo, o LED está no brilho máximo que ele pode ficar, ok? Então a posição do potenciômetro aqui, ele está na faixa 255, que é o máximo dele. Então o pino analógico está mandando esse sinal aqui, no caso que é o valor máximo dele, né, que ele pode mandar lá, a potência máxima que ele pode mandar, para o nosso pino 11, fazendo com que ele aumente a intensidade dele, ok? E assim ele vai ficar nesse looping até eu mudar o valor do potenciômetro aqui. Vou girar um pouco mais, diminuir a intensidade dele, a gente é visível aqui, vou até aumentar um pouco mais para ver melhor. E vou diminuir totalmente, LED totalmente desligado, aumentando no máximo, LED totalmente ligado, ok? Esse é o vídeo para hoje, tá bom? Explicando mais ou menos ali como é que funciona o potenciômetro e como criar uma variável nova, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, estamos novamente aqui no Tinkercad e dessa vez a gente vai estar montando um circuito e um bloco de programação parecido com o que a gente já viu no vídeo passado, e a gente vai estar explicando como é que ele vai funcionar, tá bom? A gente está utilizando um potenciômetro aqui e já puxamos as conexões, a gente definiu ele como pino analógico A5, e vamos utilizar um motor CC que eu estou colocando neste momento aqui na placa de ensaio. Nós vamos definir o nosso motor no negativo e vai ser definido no pino PWM número 9, né? Que ele é específico para controlar a rotação, intensidade, entre entre várias outras coisas que a gente pode fazer com ele, tá bom? O nosso circuito já está montado, eu vou estar passando agora para a parte do bloco de programação. A gente vai estar criando uma variável nova, tá bom? Vamos criar uma variável, no caso a gente coloca o nome da variável, clique em OK e vai aparecer aqui para vocês 3 opções de variável, tá bom? Como eu já criei, eu não preciso criar outra, tá bom? Vamos estar definindo o nosso potenciômetro aqui como pino analógico A5, vai ser uma leitura de pino, um valor de entrada, né? A5. Logo depois a gente vai estar colocando um valor de saída, né? E vamos estar definindo o nosso pino número 9 para receber esse sinal, né? No caso. Vamos colocar uma variável de mapeamento dentro desse definir pino 9.
E dentro dessa variável de mapeamento a gente vai colocar o valor do potenciômetro, tá bom? Esse valor vai ser mapeado de 0 a 255. No caso, o valor mínimo e o valor máximo que o motor vai poder girar, tá bom? Vamos colocar uma variável de aguardar 0,1 milissegundos, que é a taxa de atualização que a gente vai estar utilizando, né? É quase instantânea ali. E vamos colocar ele para simular, tá bom? Bom, como o nosso circuito, nosso bloco de programação já está montado, vamos iniciar a simulação para poder explicar melhor para vocês como é que vai funcionar, tá bom? Como o meu potenciômetro está num valor mínimo, o nosso motor está desligado também, tá bom? O que está acontecendo aqui? Como nós definimos o pino analógico 5 para fazer a leitura do valor do potenciômetro, esse valor vai ser enviado lá para o nosso pino 9, fazendo com que ele envie a escala, né, o valor idêntico para o motor para trabalhar na rotação que eu quero, tá bom? Se eu aumentar o nosso potenciômetro aqui, o nosso motor já começa a trabalhar aqui. Se nós colocarmos ele na metade do valor do potenciômetro, ele vai fazer a leitura aqui, vai mapear esse valor e vai definir aqui na escala, lá no mapeamento, lá de 0 a 255, e vai enviar esse valor lá para o motor, fazendo com que ele gire igual, na mesma faixa de valores do potenciômetro, né? Como o nosso potenciômetro está na metade, a gente vê aqui que o nosso motorzinho também está trabalhando na rotação pela metade, né? Vou colocar o valor no máximo aqui, vemos que o nosso motor está trabalhando no máximo também, tá bom? Bom, por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo, tá bom? A gente vê que é um exemplo bem fácil de montar no Tinkercad e os blocos de programação também. Assim a gente pode ter uma base para poder passar eles na prática futuramente, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, estamos novamente aqui no Tinkercad e dessa vez a gente vai estar utilizando o mesmo circuito e o mesmo bloco de programação, porém a gente vai estar utilizando uma estrutura nova, tá bom? O que a gente fez no vídeo passado? A gente fez com que o nosso LED ele ligasse e desligasse a partir do momento acionamento do botão, tá bom? E dessa vez a gente vai acionar o botão e o nosso LED ele vai piscar tantas vezes que eu definir e depois que ele repetir essas ações ele vai se manter desligado. Ele vai desligar definitivamente até que eu acione o botão novamente e inicie esse pisca-pisca, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui dentro desse bloco C, a gente tem a nossa programação do LED, né? Se caso o nosso pino 8 estiver baixo, ele vai ligar. Se caso o nosso pino 8 estiver alto, né, ligado, ele vai definir como baixo. E se eu iniciar a simulação, aqui ele vai ficar infinitamente piscando, né? Que a gente já viu isso no vídeo passado. O que vai acontecer aqui, ó? Por fora desse bloco de programação aqui que a gente montou, a gente vai colocar a nossa estrutura de repetição, né? E aí a gente vai definir que a gente quer que ele repita essa leitura 6 vezes, né? No caso, ele vai ligar 5 vezes e na sexta ele vai se manter desligado, tá bom? Se eu iniciar a simulação desse jeito aqui, o nosso LED ele não vai se manter desligado, e sim, ele vai continuar piscando infinitamente, né? Por quê? A gente não definiu que nosso pino 8 esteja desligado após essas 6 repetições, né? Então, depois dessa repetição aqui, a gente vai colocar um definir pino 8, que no caso é o nosso LED, né, que está lá conectado, como um sinal baixo. Vamos clicar aqui. E vamos definir ele como um sinal baixo. O que vai acontecer aqui? Se eu iniciar a simulação, eu também vou ver que o nosso LED ele não vai desligar. Então, ele vai ficar piscando infinitamente. Vou iniciar a simulação aqui para vocês verem, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui que a gente deveria manter ele desligado, tá bom? Para manter ele desligado, o que vai acontecer? Eu vou botar essa estrutura aqui do LED, com essa programação repetida e o definir pino 8 como baixo, dentro da variável C, tá bom? Que a partir do momento que eu acionar o botão, ele vai piscar essas 6 vezes e depois ele vai se manter com um sinal baixo, tá bom? E aí ele só vai repetir esse processo todo no momento que eu acionar o botão, tá bom? Vou iniciar a simulação aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A gente já viu isso no vídeo passado, né? Que
o nosso pino está fazendo a leitura, o pino 7 está fazendo a leitura lá, né, do botão, e está vendo que é um sinal baixo, né, então ele não foi acionado. Vou acionar o botão aqui, então ele viu que era um sinal alto dessa vez, então ele permitiu que ele passasse para a próxima parte do bloco de programação. E então, o que acontece? Ele vai fazer a leitura desse bloco inteiro aqui, ó, 6 vezes. E ele vai fazer com que o nosso botão pisque. Ligue e desligue 6 vezes, né? Ele vai repetir essa leitura aqui 6 vezes. E depois disso, ele vai manter o nosso LED desligado. E só vai ligar novamente a partir do momento que acionar. Vou acionar de novo, a gente vai ver que ele vai fazer 6 vezes a leitura. Então ele vai ligar, desligar, ligar, desligar e ligar e desligar de novo e se manter desligado, tá bom? Bom, vou iniciar a simulação aqui, eu vou estar acompanhando com o mouse como é que ele vai estar fazendo a leitura, né? Eu não vou repetir essa parte do de cima aqui, porque a gente já sabe que se a gente acionar, ele vai definir o nosso pino 7 aqui como um sinal alto, né? Ele vai fazer a leitura lá e vai ver que é um sinal 7 e vai diretamente para essa parte aqui. Então, ele vai diretamente para esse bloco de programação aqui, tá bom? Inicia a simulação. Opa, não iniciei. Agora sim. Inicia a simulação. Ligou, desligou. Ligou, desligou. Ligou, desligou e se manteve desligado. Fez as 6 leituras, ele veio diretamente para cá, definiu o pino 8 com baixo, e ele subiu e viu que é um sinal baixo, então ele está repetindo todo esse processo de fora e pulando essa parte de dentro, né? Até o acionamento do botão, tá bem? Essa foi um vídeo de estrutura, né, de repetição, que a gente pode permitir ele fazer tantas vezes a leitura de um bloco de programação e pratique tal ação. E depois a gente pode manter ele ligado ou desligado, né? Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal.